Confira quais são os destaques desta edição do Hora de Notícias. OMS diz que já é possível enxergar o fim da pandemia. Homem preso suspeito de pintar feijão para vender o produto mais caro. Vira-lata furta marmita no Pará e viraliza na internet. Ator José Drummond é preso, acusado de pedofilia. Ganhador da Mega Sena é morto no interior de São Paulo. Eleições 2022. Os números da última pesquisa Datafolha para a corrida presidencial. Hoje é sábado, 17 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do semanal Hora de Notícias. E nós começamos esta edição com uma notícia boa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já é possível enxergar o fim da pandemia de Covid-19. Mas ela ainda não acabou, alertou a OMS. Segundo a OMS, o mundo tem o menor índice de mortes por Covid-19 desde março de 2020. A Organização Mundial da Saúde realizou na última quarta-feira, no dia 14 de setembro, uma entrevista semanal à imprensa. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que já é possível enxergar o fim da pandemia de Covid-19, mas que ela ainda não terminou. Na semana passada, o número de mortos semanais relatados pela Covid-19 foi o menor desde março de 2020. Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia. Ainda não chegamos ao fim, mas o fim já está à vista. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. We can see the finish line. Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de correr forte e ter certeza que cruzamos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro. We cross the line and reap the rewards of all our hard work. O diretor da entidade de saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico da OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes. No Brasil, o número de mortos pelo coronavírus ultrapassou os 685 mil. E se você acha que já viu de tudo, presta atenção nessa notícia. Um homem foi preso suspeito de pintar feijão para vender o produto mais caro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na última segunda-feira, dia 12, um homem de 43 anos, suspeito de organizar um suposto esquema de produção clandestina de feijões pintados. Ele foi autuado enquanto vendia o produto em uma feira livre no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Um vídeo mostra o local onde o produto era adulterado. De acordo com a investigação, o suspeito vendia o produto
que custava em média R$ 6,50 o quilo, por R$ 27,50 após ser adulterado. Ainda segundo a polícia, o suposto esquema criminoso consistia em tingir os feijões do tipo fradinho para ficar com a aparência de feijão do tipo de corda. O homem foi preso depois que policiais receberam uma denúncia de que no bairro de Gamboa, zona portuária do Rio, havia um imóvel onde funcionava a produção clandestina de feijões pintados. Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Civil encontrou no terraço equipamentos utilizados para o manuseio e a alteração do feijão. Ainda no local, segundo a investigação, os policiais obtiveram a informação de que o responsável pela fraude, oriundo do estado do Rio Grande do Sul, estava no município de São João do Meriti, comercializando os feijões em uma feira livre, onde foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confirmou no local que já realizava esta prática com frequência, tanto na Baixada Fluminense durante a semana, quanto no município de São Gonçalo, em uma feira nordestina aos finais de semana. Ele ainda teria dito aos policiais que aprendeu a fraudar feijão em São Paulo, de onde decidiu seguir com o esquema para o Rio de Janeiro há mais de um ano. O local da adulteração dos feijões, na Gamboa, foi interditado. O suspeito segue à disposição do judiciário. A cerimônia em que o rei Charles III assinou a sua proclamação no último sábado, dia 10, repercutiu para além do gesto do monarca ao revelar certo incômodo com as canetas na mesa. Nas redes sociais, muita gente fez comentários sobre os dedos aparentemente inchados do sucessor da rainha Elizabeth III, que morreu na quinta-feira, dia 8, aos 96 anos. A hipótese de dedos de salsicha, como levantada por internautas, faz sentido, segundo o reumatologista Fábio Jennings. Dedos de salsicha é o nome do sinal clínico que se dá o que tecnicamente é dactilite, ou seja, uma inflamação dos dedos das mãos que atinge tendões e articulações. O especialista ressaltou que a cura e o tratamento, neste caso, dependem do diagnóstico. Uma das causas mais comuns é a artrite. Oficialmente, nem o rei Charles III e nem o Palácio de Buckingham falaram sobre um possível problema de saúde que poderia causar inchaço nos dedos do rei. E olha só a história do ladrão de marmita. Roseldo Melo, entregador, e Teles Costa, dono do restaurante Delícias de Francisca, estavam intrigados. A marmita de um cliente havia desaparecido misteriosamente. Foi quando eles decidiram checar a câmera de segurança para flagrar o meliante. Imagine qual não foi a surpresa dos dois quando descobriram que um vira-lata caramelo foi quem surrupiou a entrega que acidentalmente caiu da moto. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra quando o cachorrinho pegou a marmita que caiu da moto enquanto o entregador chamava o cliente. Encontrado, o suspeito foi recebido com muitos afagos.
O ator José Drummond foi preso em flagrante, suspeito de armazenar imagens de pornografia infantil no celular e no computador pessoal. Ele está sendo investigado também por supostamente ter cometido abusos contra um menino de 12 anos. A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão do ator. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, com beijos e carícias. Um homem de 55 anos, ganhador de mais de 47 milhões na Mega Sena em 2020, morreu em Hortolândia, no interior de São Paulo, depois de ter sido encontrado com sinais de espancamento às margens da rodovia dos Bandeirantes. Jonas Lucas Alves Dias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O médico da unidade atestou traumatismo craniano como a causa da morte. A Polícia Civil apurou que foram realizadas diversas tentativas de saques, uma delas de 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida. Jonas Lucas tinha uma vida simples em Hortolândia. Mantinha as mesmas amizades e os mesmos hábitos diariamente. Um cara humilde, simples, muito boa gente, coração gigante, mesmo depois que ganhou, né? É um cara que, sem palavras, é um cara maravilhoso, um cara do bem, entendeu? E, infelizmente, aconteceu essa fatalidade aí, né? Ele foi encontrado às margens da rodovia SP-101, no quilômetro 104, ainda com vida. Mas o corpo do homem de 55 anos estava muito machucado. Teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Jonas saiu para caminhar onde morava, no bairro Jardim Rosolém, aqui na cidade de Hortolândia, na última terça-feira pela manhã, quando foi sequestrado. Depois disso, fez 2 saques de R$1.000 cada um e uma transferência via Pix de R$18.000. O gerente da conta dele, inclusive, recebeu uma mensagem do celular de uma pessoa desconhecida pedindo uma transferência, como se fosse o Jonas, de R$3 milhões. Isso eu posso afirmar que com certeza sabia que ele tinha muito dinheiro, mas não especificamente que ele tinha ganho na Mega Sena, mas que ele tinha dinheiro, com certeza sabia sim. E já temos alguns indícios, mas como o nosso diretor disse, é extremamente prematuro afirmarmos ou apontarmos alguma direção. Todas as linhas de investigação estão abertas. Tá? Se alguém sabia que ele tinha dinheiro, sim, sabia, porque o bairro que ele vivia, todo mundo sabia que ele possuía um numerário, não quantum, mas que era um numerário razoável. E uma notícia que chegou para nós agora. O governo estadual informou neste sábado que apreendeu um dos suspeitos de matar Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador de 47 milhões na Mega Sena em 2020. A morte dele ocorreu na quarta, dia 14, em Hortolândia, São Paulo. A delegada Juliana Rick, da DEIC de Piracicaba, que está à frente das investigações, informou que o caso foi elucidado e convocou uma entrevista para as 4h30 da tarde deste sábado, quando dará novas informações sobre o caso. Eleições 2022. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última quinta-feira, dia 15, mostra que o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, leva vantagem na corrida ao Planalto entre as regiões. Enquanto o petista domina no Nordeste e leva pequena vantagem no Sudeste,
o atual presidente e postulante à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, vence no Sul. Os dois líderes dos levantamentos eleitorais têm empates técnicos no Norte e no Centro-Oeste. O levantamento foi feito entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, o cenário da disputa segue estável se comparado à última pesquisa divulgada. Vamos aos números. A pesquisa Datafolha divulgou nesta quinta-feira, dia 15, uma nova pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e mostra que o ex-presidente Lula, do PT, tem 45% das intenções de votos no primeiro turno da eleição presidencial. Ele é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que aparece com 33% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8% dos votos e Simone Tebet, do MDB, tem 5% das intenções. O cenário da corrida presidencial se manteve estável, segundo o Datafolha. Em relação à pesquisa anterior, de 9 de setembro, Lula se manteve igual. Já Bolsonaro oscilou de 34 para 33. A diferença entre eles é de 12 pontos. Ciro Gomes oscilou de 7 para 8 pontos percentuais. E Simone Tebet tem os mesmos 5% da semana passada. Soraya Tronic, do União Brasil, oscilou de 1 para 2% nas intenções de voto. A pesquisa ouviu 5.926 pessoas em 300 municípios entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E estas então são as informações mais importantes do Brasil e do mundo desta semana. Temos um encontro marcado no próximo sábado. Eu estarei aqui te esperando. Afinal, informação é aqui e aqui é o seu lugar. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço, uma ótima semana e até mais.